Boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos fora do normal, do costumes, fora do lugar, completamente diferente, de uma forma totalmente ao contrário. Mas, pois bem, que nós viemos de um jeito ou do outro, nós vamos fazer, porque eu perguntei, papai. A gente conversa com Deus. Só que poucos dos muitos, imagina que Deus fala com ele só e Deus não fala com mais ninguém. E a sensação que a gente tem hoje é que Deus, para falar e usar alguém como vaso seu, a pessoa tem que ter uma credencial, dízimo gordo, frequência sem falta. E o pai manda, e se a gente não falar, ele cobra. E ele falou para mim, vai falar, porque se você não fala, eu cobro. Eu peguei e falei com ele, pai, falar para mim não dá. E ele perguntou para mim, por quê? Porque eu não tenho nada que prove e comprova que eu possa ser um vaso do Senhor. E ele perguntou para mim. Então a resposta é essa. Eu quero que vocês me respondam. Assim o Pai mandou dizer. O Eterno Espírito Santo. Aonde é que na Bíblia está escrito que eu usei alguém com a mão cheia de coisas terrestres e materiais? Então não precisou muito o Pai dizer para mim que, né, para quem sabe ler, um pingo não ia letra, e para mim foi mais do que uma vírgula. Aí ele pegou e falou, você está lembrado da forma que eu usei Jó para reerguer ele outra vez? Estou. Você sabe da onde que eu chamei Davi? Sei. Sei. Você sabe como eu preparei Salomão com tudo que ele tinha de bom? Ainda eu fiz de forma diferente para que todo mundo soubesse que não era da forma que vocês viram, mas é da forma que eu vejo. Você lembra? Está lembrado? Eu disse, estou lembrado. A coisa que mais dói num pai e numa mãe, como que é? Duas dores é incomparável. É quando o pai e a mãe perdem o filho. Mas a dor mais pesada de todas é quando a pessoa que faz o bem, ao invés de ser reconhecido, é pelo contrário, ele é abandonado e deixado para lá. E quando nós falamos de nós, está tudo normal. Nada para nós preocupar. Mas o pior é quando nós esquecemos daquele que nunca deveria sair do seu lugar. E se você me perguntar, o Pai me fez eu ver, enxergar e meditar em muito. Eu fui obrigado a ver, a ouvir, a enxergar e a meditar e muito. Porque eu tenho certeza, como o Pai também teve, que me falou,
ultimamente nós esqueceu de Deus e esquecemos e deixamos ele de lado. Só um minuto, dá um tempinho aqui. Pronto. Opa, perdão. E o pai mandou falar isso, tanto para mim como para você, que nós esquecemos o pai de lá. Nós esquecemos. Tá meio escuro aí, mas vocês me perdoam. Além de nós esquecer o Todo-Poderoso, nós ainda deixamos ele de lado. E agora nós colocou algo na cabeça que nós achamos, eu falo nós, né? Para você não falar que eu tô falando demais, você esquecendo de mim, então vamos falar de nós. Nós esqueceu do Pai tanto, mas tanto, que nós acabamos de achar que todo poder é nosso. Que agora nós é poderoso, nós somos poderosos, e que agora nós não precisamos de ninguém, porque nós fazemos tudo e conseguimos tudo. E o Pai mandou falar que vamos chorar por esses dias. E é por um tempo que não está muito longe, que vai ser muito breve, que nós, a terra, vamos chorar. E ainda vamos implorar, porque eu falei com o Pai, é incrível, porque não precisava desde o seu nascer. Fora do normal. Fora do normal é assim mesmo. Pera aí, gente. Só um minuto. Fora da casinha tá tudo estranho. Câmera fora do lugar, lugar sem luz, mas vai com a palavra aí. Tem luz aqui, mas onde eu deveria acender, não acendi, mas porque eu não gosto muito de ficar mostrando a minha imagem, mas eu peço a vocês com um pouquinho de paciência. Nós estamos no escuro, mas nós vamos fazer a nossa live. Vocês só me dá um tempinho aqui, fazendo favor, que nós precisamos fazer essa live e eu vou fazer. Porque o Pai falou que chegou o tempo em que nós vamos chorar e implorar pelo abraço de Deus. Porque eu perguntei, Pai, é estranho as pessoas do jeito que estão reagindo e agindo. A sensação que dá é que o Senhor já não é mais Deus, sabe? E que nós não precisamos mais do Senhor, porque agora o homem tem todo o poder, ele faz tudo, a inteligência dele é altíssima. Não precisa mais do Senhor falar, porque qualquer coisa, consulta o chat, esse tal de chat. É só fazer uma consulta ao chat e o chat vem e responde. Agora a Bíblia mais não é mais um livro, além de literário, cultural, ele já não é mais importante, ele já não é mais como um guia do seu caminho, ou um mapa da direção correta, não, já não é mais, porque todo mundo, na maioria dos seus, considera muito inteligente, muito sábios e independente. Eles não são mais dependentes do Senhor, são independentes do Senhor depois
que surgiu a internet, a visibilidade, porque antes poucos que podia aparecer na visibilidade, mas era áudio, agora todo mundo aparece na visibilidade, todo mundo vê um ou outro. E é estranho isso, porque o Senhor quer nos abençoar, e o Senhor quer dar a nós riquezas nas nossas mãos, mas nós não queremos valorizar o que é de Jesus Cristo, o que é que Ele nos ensinou. Então, as coisas de Deus perdeu o interesse. E pelo que eu estou vendo, o paraíso futuro não vai ser com o Senhor Jesus na glória. Não vai ser. Vai ser aqui mesmo na terra, vai ser um novo mundo, a nova era, a nova lei e a nova grei. Portanto, eu falei, Senhor, só pode fechar as assembleias, quadrangular, e só pode fechar a batista, a adventista, a metodista, a Deus e Amor, a presbiteriana. Só pode, até se quiser, fechar a Igreja da Graça, essa daí, a mundial com a universal, só pode fechar todas. E o pai falou, por que você quer que eu feche? Porque nós voltamos à doutrina de Jeová. O mundo não vai acabar, ele vai ser restaurado, o Senhor vai fazer o reino, por aqui nós ficamos só 144 que vai subir. E o pai falou comigo, será que isso é verdade? E pelo que estão pregando, só os 144 que vão subir, o resto vão ficar, porque pelo que eles estão lutando, é para que a nova terra seja aqui. Para que o Senhor renove o Brasil, muda o mundo, mas que nós continuamos aqui sem precisar de ninguém morrer, de ninguém ser ressuscitado, nem sem necessidade nenhuma de haver arrebatamento. E o pai perguntou, eu batendo papo com ele e ele comigo. E ele perguntou para mim, por quê? E o pai não precisava perguntar por quê não, né? É eu que tinha que fazer a pergunta e ele me dá a resposta. E ele que fez a pergunta e eu dei a resposta. Mas eu sei muito bem por que Deus faz as perguntas para a gente dar a resposta. Porque do meio daquela resposta que você dá a Deus, tem uma obra misteriosa que Deus faz. Sempre haverá uma obra misteriosa. E ele me perguntou por quê. Eu falei assim, porque acabou. O Senhor já não é mais o primeiro. O Senhor já não é mais o único. O Senhor já não é mais o maior, o grande, o todo-poderoso. O Senhor já não é mais o unigênito. Porque na terra agora nós temos salvadores. E são muitos nomes. Passa até de 3. Porque agora bajula, adoram, elogiam, levam o homem mortal além do que merece, além do que tem que ir, e a grandeza do Senhor ficou lá embaixo. Eu peguei e falei, com Deus é Jesus. Com o Espírito Santo também eu falei, o Senhor não passa de uma moeda de prata. E talvez uma moeda de prata hoje vale muito mais do que o Senhor. Aí ele me perguntou por quê. Foi porque eu nunca vi tanto traíra, bajuladores de homem. É porque o fulano foi lá e fez e desfez, o fulano levantou, o fulano fez aquilo, o fulano fez isso, e Deus que é Deus, o Espírito que dá o despertar, esse não fez nada. E quando chega a citar o seu nome, já está no finalzinho da live, ou do podcast, quando chega a citar. E é engraçado que depois de apelidar, ofender, criticar, depois que faz tudo isso, coisa que Deus odeia, ainda tem coragem.
de levantar as mãos ainda para orar. E eu não sei que eu podia fazer igual, mas eu ainda tenho fé que Deus pode refazer, sabe? Esse tal de rei Dário aí que tem por aí, esse faraó rebelde. Eu não sei por que eu acredito, mas ainda creio. Aí você fala, por que você crê tanto assim? Porque se eu não acreditar que Deus pode fazer, significa que Deus foi muito mentiroso para escrever o livro de Coríntios e relatar toda a história de apóstolo Paulo, que era perseguidor no passado, seguidor no presente, e hoje são unidos no mesmo lugar que é o seu futuro. Porque se você não crê que Deus pode transformar o coração de Faraó, daqui hoje, do dia de hoje, desse Nabucodonosor que está por aí, ou desse apóstolo Paulo, nós sabemos quem é ele. Se você não acredita, você não pode nem erguer sua voz para pregar, porque doutrina na casa dos outros é fácil dar. Eu quero ver você fazer a doutrina dentro de sua casa. Porque apontar dedo para o outro é a coisa mais fácil. Eu quero ver você tirar os seus erros para fora. Porque o pai está me dizendo que tem pastores aí que está batendo nas ovelhas demais e que não vai demorar muito, que o pai vai expor erro que está dentro da casa de pastoras do sexo feminino, vai aparecer mais, vai aparecer, porque estão dando uma de santinha sem ser, estão querendo se mostrar a santidade que ainda não existe. E o pai diz que tem pastoras que tá achando coisa que ainda não aconteceu, porque Jesus ainda não voltou, então estão se garantindo demais. E eu peguei e falei com ele, não vou falar mais nada. Porque, pai, a gente fala, eles não dão ouvido, eles criticam, eles não acreditam. E a única coisa que eu tenho para falar com o senhor é que, infelizmente, esqueceram do senhor. E agora nós não precisamos mais senhor não, porque a terra agora está carregada de poderosos e superpoderosos. E sabe o que o pai me disse? Não fala mais nada. Cala. E quando eu falei com o pai, cala, eu já não... Quando o pai falou comigo, cala, eu já não gostei. Mas eu tive que aceitar. Eu falei, por que, pai, você tá mandando eu calar? Não fala nada mais, não. E eu respondi, eu queria responder, mas por conta de quê, pai? Porque por esses tempos, não por muito distante, muito próximo desse tempo de agora, eles vão implorar pelo meu abraço. Avisa para eles que eles ainda, por esse tempo agora, vocês vão implorar pelo abraço de Jesus. Vocês ainda vão requerer e querer esse abraço de Jesus. E eu podia achar bom, mas só que na hora quando ele me falou assim, eu não me senti tão bem, confortável, alegre. E eu falei, só que eu perguntei, por que, pai, que o senhor falou que nós vamos implorar pelo seu abraço? E o pai só observando, me falou comigo, senta e observa. Eu sentei e observei.
E quando eu contemplei, eu falei, você imagina, você tem que implorar pelo meu abraço. Eu peguei e falei, pai, isso eu não gosto que implora muito o senhor não, né? Ele falou assim, não gosto que ninguém me implora não, porque rogar e clamar é um, implorar é outro. Só que eu vou pôr isso para implorar. Agora imagine bem, pense bem. Imagina se eles implorar e eu rejeitar. Porque eu vou rejeitar. Eu falei, tem certeza, pai? Eu tenho. Do jeito que eu aceito as orações, eu também rejeito. Pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor me falou isso. E para confirmar, a Bíblia. Presta bem atenção. Isaías 48. Saiam da Babilônia, fuja de lá com gritos de alegria e anuncia essa boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede, e ele fez com que corresse água da rocha. E ele partiu a rocha, e a água jorrou. Mas o Senhor disse aos que praticam o mal, para vocês não há segurança. Não preciso de ler mais nada. Isaías, capítulo 48, verso 49. Saiam da Babilônia e fujam de lá. Com gritos de alegria anuncia essas boas notícias ao mundo inteiro. O Senhor salvou seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. E ele fez com que corresse água da rocha. E ele partiu a rocha, e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal, para vocês não há segurança. Você sabe o que está falando aqui, né? Recado direto, é franco, curto e grosso. No direto. É que vocês vão implorar pelo abraço de Jesus por esses dias. A terra ainda vai chorar. Um abraço de Jesus. Que Deus te guarde. Que a mensagem de hoje é só essa. Poderia ir até mais. Mas o recado que Jesus mandou é esse. Fica com esse. Amanhã, mais tarde, nós voltamos. Agora vai ser assim, variado. Outra hora eu tô aqui, outra hora eu tô em outro lugar, outra hora eu vou estar na rua. Onde Deus quiser, nós viemos. Com Deus, gente, tchau.